Damos boas-vindas também a todos que nos assistem e nos ouvem pela Rede Mundial de Computadores. Estamos ao vivo. Nós estamos desde São José do Rio Preto, na primeira igreja do Nazareno, Tabernáculo da Vida, em São José do Rio Preto. Esse é o culto da noite de quinta-feira de cura e libertação. Estamos numa aliança, falando às quintas-feiras e aprendendo com os 12 discípulos. Já falamos sobre Mateus, já falamos sobre Pedro, já falamos sobre João, e hoje vamos falar sobre Tiago. Tiago, se você tem a Bíblia ou você tem o smartphone, agora eu deixo você usar. É o único momento que podemos usar o smartphone no culto. É para acessar a Bíblia Sagrada. Texto que vamos ler, nosso texto base, está em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso para aqueles que confiam nele. Gálatas 2, 9 diz assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, esse Cefas aprendemos que é Pedro, né? Que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esta é a palavra que o Senhor Deus colocou em nosso coração hoje à noite. Pai, abençoamos a leitura, a mensagem da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Até agora, demos ao Senhor o nosso melhor. Nossas canções, nossas palmas, ofertas, dízimos. Celebramos ao Senhor com o nosso coração e com o nosso ser. Agora é hora do Senhor falar conosco. E uma das maneiras mais poderosas e eficazes do Senhor fazer isto é através da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Fala conosco e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor. Amém. Se a igreja concorda, diga amém. Amém, meus irmãos. Tiago, quem era Tiago? Tiago é um dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Tiago era o filho mais velho de José e Maria. Por que o filho mais velho de José e Maria? Porque Jesus não é considerado filho de José e Maria. Ele é apenas de Maria. E Maria depois certamente teve a sua vida normal. Ela concebe Jesus por obra e graça do Espírito Santo. E os dois eram normais, seguem sua vida. E eles vão ter outros filhos, um deles é Tiago. Portanto, Tiago é o filho mais velho de Maria e de José. Ele é meio-irmão de Jesus, ok? Porque Jesus era apenas filho de Maria e não de José. José adota, então, Jesus como filho. Ele foi um pai maravilhoso para Jesus. Ele compreendeu a obra do Espírito Santo na vida de Jesus em primeiro lugar, na vida da sua esposa e na vida dele. Imagine se José não houvesse compreendido. No começo, ele não teve muita compreensão, mas por receio de Maria pagar um preço muito alto, porque eles eram apenas noivos, não é? Não eram casados. O noivado no judaísmo é uma coisa muito diferente da nossa. Lá, a mulher fica prometida ao marido, o marido prometido à mulher durante 1 ano. E quando está tudo pronto para o casamento, o noivo vai e avisa a noiva. Por isso que fala lá das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Porque o noivo foi avisar que o casamento estava tudo pronto, e uma das 10, 5, gastaram todo o seu azeite, o seu óleo. Por isso são chamadas de imprudentes. Então o casamento no contexto judaico é muito diferente, não é? Então esse Tiago é meio-irmão de Jesus. Ele tinha mais 3 irmãos. Se você procurar na Bíblia você vai ver. Vai aparecer o nome de um José, de um Simão e de um Judas, filhos homens. Como
na maioria das vezes, no contexto judaico, só se registra o nome de homens, ele tinha também irmãs. Porém, pelo menos 2 irmãs, cujos nomes não foram mencionados na Bíblia, pelo motivo que eu falei. As mulheres não eram muito contadas no contexto judaico. Do início da sua vida até a ressurreição de Cristo, Tiago não reconhecia Jesus como Messias. Ele teve muita dificuldade de reconhecer. Do nascimento, batismo, ministério, morte, ressurreição de Jesus, ele não teve facilidade para reconhecer Jesus como Messias. Ele vai reconhecer no período que Jesus fica ressurreto com os discípulos durante 40 dias. Jesus fica ressurreto entre os discípulos, comendo com eles, ensinando eles, dando as últimas instruções para eles, dizendo para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, que era uma promessa de Jesus para os discípulos. Apenas quando Cristo apareceu, ele vai crer. Isso está em 1 Coríntios, se você puder me ajudar, 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 5 ao 7. 1 Coríntios 15, dos versos 5 ao 7. Então, nós entendemos pela palavra de Deus, e que foi visto por quem? Por Cefas. Paulo está falando da ressurreição de Jesus, que ele foi visto por muitos, por mais de 500, Paulo fala. Entre esses 500 estão quem? Pedro, depois pelos 12, vê o verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram também. Verso 7. Depois foi visto por quem? O Tiago aparece aí. Quando Tiago vê o seu meio-irmão Jesus Cristo ressurreto entre os vivos, o que foi morto agora vive, aí ele crê, aí ele acredita, e aí ele cumpre o seu chamado apostólico. Ele vai se tornar um apóstolo. Então, Tiago é chamado para trabalhar entre os judeus. Por isso que quando nós lemos aqui o texto, o primeiro texto que lemos em Gálatas 2:9, Paulo está dizendo que quando eles, Tiago, Pedro, João, os apóstolos que ficaram em Jerusalém, ouviram e viram o testemunho do apóstolo Paulo, ajudaram o apóstolo Paulo a cumprir o seu ministério, que era pregar a quem? Aos gentios, não aos judeus. Já Tiago, Pedro, João e os demais discípulos ficaram pregando para quem? Para os da circuncisão, que eram judeus. Então eles ficam em Jerusalém. Tiago vai cuidar do povo em Jerusalém, já diferente de Paulo e também de Pedro, que até João teve um ministério missionário. Saíram a pregar a outros lugares. Tiago logo se tornou um líder da igreja em Jerusalém. Quando Paulo retornou convertido e após 3 anos em Damasco, Tiago recebeu o título de apóstolo. Então Paulo fica 3 anos em Damasco. Lembra que ele vai para Damasco? Quando ele está indo para Damasco para perseguir os discípulos, o que acontece ali? Uma luz mais poderosa que o sol do meio-dia vem sobre a sua cavalgadura, ele cai e ele vai para onde? Para Damasco. Lá o sacerdote ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, ele fica quantos dias cego? 3 dias. E ele fica durante anos aprendendo sobre o cristianismo, para tirar tudo aquilo que ele aprendeu de errado do judaísmo, né? Então quando ele retorna desses 3 anos que ele ficou, Paulo ficou em Damasco, Tiago então agora está recebendo o título de apóstolo. Quem eram os 12 apóstolos? Por que poderia receber o título de apóstolo? Porque viu Jesus do seu batismo, ministério, morte e ressurreição. É por isso que eu acredito nos 12. Porque esta é uma das marcas do apóstolo. Ele viu Jesus ser batizado, ele viu Jesus fazendo o ministério, viu Jesus ser morto e andou com Jesus depois de ressurreto. Nenhum dos demais
tiver esta chance. Por isso que Tiago é um apóstolo, né? Ele se torna líder da igreja, recebe o título de apóstolo, e foi o único líder, além de Pedro, que Paulo encontrou ao visitar em Jerusalém. Teve com ele, Paulo conversou com ele. Depois de muitas perseguições, quando muitos judeus convertidos se dissiparam, Tiago escreveu uma carta para encorajá-los. Então nós vamos ver que Tiago deixou um registro muito importante na sua epístola, pequena. Eu digo que se você sentar meia hora, você lê a carta de Tiago. É muito fácil de ler, muito simples de compreender. Tiago, para mim, é um dos apóstolos mais práticos. Ele não vem com muita teologia, coisa difícil de se entender. Ele fala de cristianismo na prática. Ele diz assim: você tem fé? Tá, tenho. Então me mostra a sua fé pelas suas obras. Porque ele diz que a fé sem as obras não serve para nada. É que o carro sem gasolina. Está tudo perfeito, está tudo ótimo, mas não pode andar. Não é verdade? Então, ele é muito prático. Ele fala sobre o poder da língua. Então, ele é prático. Ele fala que de uma fonte não pode sair duas águas, doce e salgado. Ou sai salgado ou sai doce. Não sai as duas ao mesmo tempo. Então, ele é muito prático na sua epístola, né? Alguns anos mais tarde, ele presidiu o Conselho de Jerusalém. Está em Atos 15. Ele teve um papel importantíssimo no começo da igreja, quando muitas dúvidas vieram à tona, quando muitos quiseram distorcer os ensinos do Cristo, lá estava Tiago, para manter o ensino apostólico de Jesus. Foi muito importante a missão do apóstolo Tiago. Alguns anos mais tarde ele presidiu os conselhos. Depois ele e os presbíteros receberam Paulo no retorno da terceira viagem missionária. Conta a tradição que Tiago foi martirizado. Ele não morreu de morte natural. Ele foi martirizado. Eles judiaram muito dele antes de matá-lo, para que ele negasse a sua fé, e ele de forma nenhuma fez isso. Logo após a morte do governador Festo, é mencionado em Atos 24, a partir do 27. Ele foi martirizado lá pelo ano 62 depois de Cristo. Como ele era o irmão mais velho de Jesus, e Jesus faleceu com mais ou menos 33 anos, acreditamos que Tiago possa ter vivido de 85 a 90 anos. Isso é uma hipótese, tá bom? Nós temos registros que ele foi martirizado no ano 62. Se ele nasceu depois de Jesus, e Jesus morre com 33, então, vamos imaginar que ele tenha nascido uns 3 anos depois de Jesus, uns 30, uns 25 anos, então, nós podemos dar uma média de 85 a 90 anos. Ele viveu um bom período até ser morto. Tiago, o cristão, Atos 1,14 fala sobre ele. Os evangelhos mostram Tiago e seus irmãos como céticos e zombadores. Eles não acreditavam no ministério de Jesus. Interessante isso, né? Você não é assim na família? Quando se converte na família e as pessoas também não acreditam no evangelho? Eu passei por isso. Na minha casa, eu fui o primeiro a ser chamado. Uma família de 5 irmãos homens, mais uma moça. Somos 6 em casa, Éder. E Jesus me chamou. E eles não acreditavam nisso. Agora o Reginaldo ficou doido. Eu sempre gosto de falar aqui, né? Que eu, pensando que eu podia ajudar o Espírito Santo, convido o meu irmão caçula, que hoje é pastor Limeira, para ir para Guaratinguetá trabalhar comigo, porque ele simplesmente estava indo para as baladas da vida. Meu pai tinha na época um opalão daquele coupé, 2 portas, teto vinil, o carro era bordô, bonito, com roda cromada, e meu Deus do céu, e ele ganhava bem e tudo mais, e tinha comprado o carro meio a meio com meu pai, e lá ia o Luiz Carlos para as baladas de sexta, sábado e domingo à noite. Um dia chegou a notícia
que ele andou na linha do trem com o carro e quase subiu, quase capotou. Minha mãe ficou apavorada e eu fui visitar minha mãe sem saber de nada. E ela então chorou para mim. Ela me chamava de Nardo. Nardo, ajuda o Luiz Carlos, ajuda ele, porque ele está com más companhias, ele está bebendo. Esses dias o carro chegou todo sujo aí. Eu até disfarcei para o seu pai não ver. Aí eu forcei a barra com ele. Ele me contou que saíram de uma balada e foram tirar racha com o carro. Racha não é coisa de agora não, viu, irmão? O pessoal da época de 70 também fazia isso aí. De 80 já fazia isso. Ele foi tirar racha com o carro que tinha e se perdeu e quase capotou o carro e papapá. Tá bom, vai eu querer ajudar o Espírito Santo. Convido o Luiz Carlos para ir comigo para Guaratinguetá. Vai ele. Ficou 2 meses comigo. Nesses 2 meses que ele ficou comigo, fomos fazer um batismo. E tínhamos lá até hoje um rio chamado Pedrinhas. Pensa numa água cristalina, cheia de pedregulho, mas raso. Então nós demos uma de castor. Já viu o castor fazendo represa? Nós chegávamos antes, fazíamos a represa ali com pedregulho, com paus. A água ficava mais ou menos pela cintura, está perfeito. Punha todo mundo de branco e começava a cantar. E o Luiz Carlos só estava filmando tudo. Quando ele chegou em casa, ele pegou o telefone, falou: mãe, a senhora me ajuda, pode falar para a Célia. A Célia era a noiva dele, hoje são casados. Fala para a Célia, para ela continuar pagando a minha fantasia no Samuca, porque eu vou sair no Samuca mesmo. Samuca era uma escola de samba muito conhecida em Rio Claro, e Samuca quer dizer o seguinte: samba, mulher e cachaça, tá bom? O que mais? E quero falar mais para a senhora. O Nardo ficou louco. Nardo era eu. Por que, gordo, que ele ficou louco? Porque ele leva o pessoal para a beira do rio e diz que é discípulo de Jesus Cristo, mãe, e fica batizando as pessoas. E ele, vá para Rio Claro, escapuliu. Um dia eu estou lá em Piracicaba, ministrando numa igreja quadrangular, que eu fui pastor 10 anos lá. Quem aparece? Luiz Carlos. Quando ele apareceu na igreja, o Espírito Santo pegou ele. Tive a honra de batizá-lo, batizei ele, batizei a minha cunhada, batizei minha mãe, batizei minha irmã, mas no começo não foi assim. No começo também a gente tem restrição, igual Tiago. Jesus não conseguiu, por mais que ele quisesse. Tiago não entendia o ministério do seu irmão. Eles foram céticos, juntamente com os outros irmãos que nós citamos aqui, José, Simão e Judas. Principalmente os homens. Eles não acreditavam no ministério de Jesus. Talvez se eu fosse irmão, talvez também não acreditasse. Não é? Então isso é importante a gente salientar. Porque às vezes demora a conversão. A pessoa não se converte do dia para a noite. Não é assim no estalar de dedo. Não é, requer muita oração, muita persistência, muita perseverança. E a gente tem que pregar o evangelho com a nossa vida, com o nosso coração, e ter paciência com os familiares. Família, irmão, é assim. Não é? A gente tem que ter paciência. Então, Tiago, ele foi muito cético, ele com os seus irmãos, né? Vamos mais algumas características desse homem chamado Tiago, um dos 12. Tiago foi líder. Nos anos seguintes, Tiago foi aceito como um homem muito sábio. Depois da morte de João, também chamado em Atos, tinha o reconhecimento da igreja, Pedro foi preso para ser executado logo após João. E agora Tiago está ali para defender o evangelho e os irmãos. Ele não teve vida fácil, não. Nenhum dos apóstolos tiveram vida fácil. Nenhum deles. Você não vai ver nenhum dos apóstolos de Jesus tendo vida fácil. Absolutamente. De forma espetacular, Pedro foi tirado da prisão, você se lembra? E reconheceu a importância de Tiago, pedindo a outros companheiros que avisasse Tiago que Pedro estava solto, porque ele sabia que Tiago estava sofrendo muito com isso. Tiago, o autor do livro, depois que Estevão foi morto, lembra? Estevão foi o primeiro mártir após a cruz. Quem era Estevão? Estevão era um diácono da igreja.
e ele foi apedrejado em praça pública. Quem consentiu na sua morte? O Saulo. Estava ali o Saulo, consentindo na morte. Pegaram a roupa de Estevão, toda ensanguentada, e jogaram aos pés de Saulo, que vai se tornar depois o grande apóstolo Paulo. Nenhum dos discípulos tiveram vida fácil. Depois que Estevão é morto, lá pelo ano 31 depois de Cristo, houve um grande período de perseguição. Muitos foram perseguidos. Um pouco pela permissão de Deus e outro pouco porque o evangelho começou a proliferar muito e os romanos ficaram muito incomodados com isso. E Deus permitiu também a perseguição, porque senão o evangelho não teria chegado até nós. O evangelho teria ficado em Jerusalém, ali aos derredores, e não teriam ultrapassado as outras nações. Mas o desejo de Deus era que o evangelho atravessasse fronteiras e países e nações e línguas e tribos fossem alcançadas, e foi isso que aconteceu. Deus permitiu a perseguição para que os apóstolos enviassem pessoas ao redor do mundo. Todos saíram, só ficaram em Jerusalém os apóstolos. Os demais discípulos saíram. Um deles que sai é exatamente o apóstolo Paulo. Muito bem. É interessante demais a gente estudar e ver a vida desses homens. Vamos tirar algumas lições de vida que Tiago deixa para nós. Isso é importante. O que podemos aprender com esse homem tão singular, com esse homem que conviveu tão de perto? Imagina que Tiago conviveu tão de perto com Cristo. Mas, por conviver tão de perto com Cristo, certamente ele enfrentava problemas. Porque nem todos aceitavam o ministério do seu irmão. E qual é a lição que nós podemos tirar, ou lições que nós podemos tirar da vida de Tiago? Primeira coisa é que a salvação é para todos. Tiago nunca escondeu isso. Tiago nunca pregou o evangelho para uma minoria. Tiago nunca disse que a salvação era só para os judeus. Tiago nunca se preocupou em pregar apenas para o povo da promessa, os filhos de Abraão. Tiago deixou isso muito claro. Tiago era um homem descrente, passou anos com Jesus e ainda não estava convencido que ele era o Messias. Só creu após a visita do Cristo ressurreto. Quantas pessoas como Tiago existem na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho e na nossa vizinhança? Quantas pessoas como Tiago, que não creem, que não acreditam, que você fala e elas pensam que isso é uma história, que isso é um conto, que isso não é uma realidade, que Jesus é aquele homem sim, que nasceu, viveu, morreu na cruz e pronto, e acabou. Quantos que nós conhecemos iguais a Tiago? Vamos seguir o conselho de Tiago e vamos mostrar a nossa fé pelas nossas obras. É fato que pregamos e nos enchemos de orgulho quando lemos que de fato e de verdade somos salvos pela graça. Isso não provém de vós, mediante a fé, mas isso não provém de vós, isso é dom de Deus. Mas não vamos esquecer que sem praticarmos obras de acordo com aquilo que cremos, a nossa fé não vale para nada. E Tiago deixa isso muito claro. Se cremos no Cristo, temos que praticar obras de acordo com o que cremos. Ou então não cremos, ou então abandonamos tudo, ou então deixamos tudo. Esta é uma lição que Tiago deixa muito claro. Tu crês em Deus, tu tens fé em Jesus? Ah, eu tenho, viu, Tiago? Então me mostra a sua fé pelas suas obras. O que você tem feito em prol do Evangelho? O que você tem feito em prol do Cristo? Ele também faz uma outra pergunta. Você crê que existe só um Deus? Ah, se você crê assim, ele responde, fazes muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Qual é a diferença então? Por que os demônios não vão para o céu? Porque eles só creem, mas não obedecem. É nisso que Tiago bate. É nisso que Tiago enfatiza. Que uma fé sem obediência é uma fé inválida. Uma fé que me leva a fazer aquilo que
que eu apenas gosto, ou aquilo apenas que me traz prazer, não é uma fé genuína. Nós nascemos de novo, não para fazer a nossa própria vontade. Nascemos de novo para fazer a vontade de Deus. Isso Tiago deixa muito claro, ok? Ninguém está fora do alcance da salvação. Tiago crê muito nisso. Vamos seguir o conselho dele e mostrar a nossa fé então pelas nossas obras. Depois, ore para que o Espírito Santo convença a sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho de que Jesus é o único que pode salvar. Tiago nunca teve dúvida disso. Depois da sua fé em prática, que ele realmente ficou convencido, não, este é o Messias. Ele se tornou um grande homem de Deus. Outra marca muito especial na vida de Tiago é a humildade. A humildade é a marca de um verdadeiro líder espiritual. Quantas pessoas que vemos no dia de hoje que não têm humildade? E o que é humildade, irmão? Humildade não é se sentir mais e nem menos do que ninguém. Humildade é ter como se não tivesse. Humildade é possuir como se não possuísse nada. Porque afinal de contas, nenhum de nós vai levar nada desse mundo. Absolutamente nada. Nem a roupa do corpo, fica tudo aí. Então Tiago, ele tem essa marca, a marca da humildade. Jesus disse: todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. Mateus, capítulo 20, verso 26. Tiago não foi líder porque era meio irmão do Senhor. Tiago foi líder porque ele mostrou para a igreja o seu potencial e a sua humildade. Você quer um cartão de visita que nunca falha? Humildade. Seja humilde. Jesus tinha 2 colunas no seu ministério. E ele deixou para os discípulos e para nós: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. 2 colunas que sustentam a nossa vida. Tiago deixa isso muito claro. A humildade é a maior característica de um líder espiritual. Quantas pessoas arrogantes que nós conhecemos. Quantas pessoas que por possuírem alguma coisa se acham melhor que os outros. Quantos homens que usam plataformas, mulheres e servos que usam plataformas, que por terem alguma coisa, pensam que são melhores que as outras pessoas. Quantos líderes que nós conhecemos, que maltratam pessoas, que xingam, que tratam mal as pessoas, que as pessoas não podem nem se aproximar delas. Quantos você conhece? Lhes falta humildade, gente. Humildade. Jesus trabalha com os humildes. Os exaltados ele abate. Jesus não tem problema em abater exaltado. Ele abate. Então, outra característica muito forte de Tiago é mostrar a humildade. O comprometimento como servo de Jesus é o que dá credibilidade e respeito à sua vida e àquilo que você faz. Tiago era um homem totalmente comprometido com o ministério. Totalmente. Outra coisa que aprendemos com ele: a verdadeira fé cristã é ativa e não inativa. Tiago deixa isso claro. Jesus exortou os seus leitores, o que nos inclui a viverem pela fé com suas atitudes. Dizer-se cristão só será válido se sua vida produzir obras de serviço obediente que validem as suas palavras. De que adianta eu falar alguma coisa e fazer outra? De que adianta eu fazer uma coisa e falar outra? Deve haver uma coerência com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. Por isso que Tiago fala que da mesma fonte não podem sair água doce e salgada. Tem que haver coerência. E as pessoas de hoje em dia, elas não prestam mais atenção nisso. Principalmente no Brasil. É chegado agora a época da eleição, gente.
E no Brasil é o seguinte, ó, o cara pode ter 4, 5 mulheres, ele pode ser drogado, ele pode ser homossexual, ele pode ser o que ele que for. Mas se ele for um bom prefeito, para nós está bom. Esse é o conceito do mundo. Ah, o fulano é tal coisa, tal coisa, tal coisa, rouba para burro, mas ele faz. Esse é o conceito do mundo. Então não há coerência com aquilo que a pessoa fala e com aquilo que ela faz. E onde está a verdade então? Onde está a verdade? E me parece que é assustador, mas me parece que esse tipo de conceito está valendo para a plataforma também. Não importa o que a pessoa faça, ela é um ótimo cantor, é uma ótima cantora. Não importa o que ele faça, ele é um ótimo pregador, ele ajunta gente. Estão vivendo esse tempo. E Tiago deixa isso claro. A verdadeira fé cristã é ativa. Dizer-se cristão só será válido quando se produzir vida de acordo com a fé que temos. Aí você está num lugar estranho e pensa que não tem ninguém. Que um pastor saiu a viajar porque estava muito cansado. Isso me contaram, achei interessante. Peguei para mim. Eu vou sair viajar porque eu estou muito cansado. Saiu viajar e tal, a esposa ficou, ele ficou uns dias e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Chegou longe da cidade onde ele estava, ele sentou no lugar, foi comer uma pizza e pediu um negócio de álcool lá. O garçom veio, abriu e falou: boa noite, pastor. O senhor não é de cidade tal, tal, tal? Ele falou: senhor, como é que você sabe? Eu morei lá há muitos anos, frequentei a sua igreja. Você vai esconder de Deus aonde? Você vai correr para onde? Se a sua fé não é verdadeira, a qualquer hora cai a máscara. Se você tem vida dupla, a qualquer hora você vai ser descoberto, não tem como esconder. Então Tiago deixa essa marca. Por isso que eu falo que ele é muito prático. Em 5 capítulos ele ensina coisas muito fortes e muito importantes. Ok? A igreja está comigo ou não? Estou terminando. Então vemos algumas marcas interessantes. Vemos o começo da vida dele. Não foi fácil para ele, como não foi fácil para muitos. Até para Tomé não foi fácil. Agora, eu não quero ser advogado do Tomé, mas eu vejo um outro lado, talvez que a gente não tenha visto em Tomé. Todo mundo pega Tomé como um incrédulo, porque Jesus repreende: ó, você creu porque viu, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Tudo bem, mas e aí? Tomé deixa a sua vida profissional como os outros deixaram. Tomé deixa tudo para trás para seguir Jesus. E ele anda com Jesus 3 anos, 3 anos e meio. Ele acredita em tudo que Jesus fala, em tudo que Jesus faz. Ele tinha certeza que aquele homem era o Filho de Deus. Agora, irmão, ninguém havia morrido e ressuscitado. Como é que você vai crer nisso? E Tomé viveu isso. E aí quando dizem para ele: ó, o mestre ressuscitou, eu acho que só restava para ele falar: eu só acredito se eu ver. Então esse é o lado do Tomé, esse é o lado do Tiago. Mas o importante desses homens, sabe o que é para mim, quando eu analiso a história deles? É que eles não permaneceram na incredulidade. Eles tiveram um período de incredulidade, mas eles venceram a incredulidade pela fé. O pior é quando a pessoa é incrédula a vida toda e vai para a cama e vai para a morte, um leito de morte, cama que eu digo, uma cama de hospital, um leito de morte, e assim mesmo não acredita. Isso é muito pior. Tomé deixou de crer um período. E se Jesus não quisesse ele de volta, Jesus não ia dar nem bola para ele. Eu vejo que Jesus então oferece para ele a oportunidade. Ah, você quer tocar? Está aqui, ó. Ó, a marca do cravo. É aqui onde o soldado feriu. E a Bíblia diz que Jesus permite que Tomé toque nele. Ou seja, é isso que te faz crente? Então veja. Agora tem gente que nem assim não crê, pessoal. Nem vendo sinais, nem vendo maravilhas, não vai crer no Cristo.
Isso para mim é muito pior. Então Tiago teve o seu período de incredulidade, a Bíblia relata isso. Mas depois que creu, depois que se convenceu pelo Espírito de Deus que Jesus era o Cristo, nunca mais negou, nunca mais abandonou a fé. Então eu canso de falar aqui, eu não me canso de falar, que o importante não é como começamos alguma coisa, o importante é como terminamos isso. Por isso que Jesus disse, ser fiel até a morte, filho, é como terminamos. E dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então às vezes a pessoa tem um bom começo, mas um final muito trágico. Às vezes um começo ruim, mas um final muito importante. Isso está muito claro na vida de Tiago, aprendemos com ele. Outros homens do Novo Testamento que se chamavam Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, esse agora, o irmão de João. Os dois se tornaram apóstolos. Ok? Você vai encontrar também na Bíblia. Então não vai confundir. O Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Tá? Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12. Chamado por ser mais novo do que Tiago, o filho de Zebedeu. Tiago, pai de Judas. Olha quantos Tiagos haviam. Não foi aquele que traiu Jesus. É um dos 12 também. Haviam 2 Judas. O Iscariotes e o Judas que não traiu Jesus. Então, a Bíblia nos traz tanta coisa, tanta informação. Mas para quê? Para a gente aprender. Nós precisamos aprender com esses homens. Nós precisamos aprender como é que foi a vida deles. Como que eles se resolveram. Como que eles começaram. Como que foi o meio da história. Mas o mais importante, como que foi o final da história deles. O final da história de Tiago foi de vitória. Eu tenho dito aqui sem medo de errar. Ninguém pode passar por esse mundo sem ter a maior revelação que nós podemos ter para a nossa vida. A maior revelação e a maior vontade de Deus para todo ser humano é que todos compreendam e todos saibam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a maior revelação, Guilherme, da Bíblia. Esta é a maior vontade de Deus para toda a humanidade. Que todos tenham conhecimento, que todos tenham a revelação no seu coração, que Jesus não foi apenas um anjo, não foi um profeta, um revolucionário, alguém que passou por esse mundo. Jesus, na verdade, Ele é o Filho do Deus vivo. Quando Tiago tem essa revelação, eu fico imaginando, meu Deus, eu vivi com ele mais de 30 anos, sem ter esta revelação, sem ter esse conhecimento tão... Quanta gente que passa 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou passa a vida inteira e não tem esse conhecimento, meus irmãos, de saber de fato e verdade, quem é Jesus. Por isso que Jesus mesmo pergunta para os 12 um dia, o povo está dizendo que eu sou isso, aquele, um dos profetas, mas e vós, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus tinha que ter certeza que no coração daqueles 12 não passaria dúvida. E aí eu pergunto a você e a mim, e nós? Quem é Jesus para nós? Quem é esse homem? Por que adorá-lo? Por que servi-lo? Por que glorificá-lo? Por que exaltá-lo? Quem é Jesus para você? Quem é Ele? O que Ele representa na sua vida? Em que lugar Ele está na sua vida? Em que lugar Ele está no teu coração? Quem é Jesus Cristo para você? Nós temos que responder essa pergunta. Porque um dia estaremos diante de Deus e vamos ter que responder. Quem é Jesus Cristo para mim e para você? Tiago, depois que teve a revelação, ele nunca mais abandonou. Ele deu a sua própria vida. A maioria dos historiadores concordam que Tiago vai morrer martirizado. Mas ele não nega a sua fé. Oh,
Oh, querido Espírito, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti, creio em ti. que nossa fé não sejam hinos, Oh, Senhor, nos ajuda, Jesus. apenas notas em canções. Nossa fé não seja assim, Senhor. E mesmo em tentações de fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, Creio em ti, Senhor. acredito em Jesus Cristo, Declara esta verdade, irmão. acredito em Deus o Pai, Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, acredito que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia, vamos declarar esta verdade, nós. Acredito em Jesus Cristo. Que mais? Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito. Mais uma vez, com fé, com força. Acredito em Jesus Cristo. Acredito sim. Aleluia. Acredito na cruz de Cristo, E que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve. muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Que a nossa fé não seja apenas letras. Que a nossa fé não seja apenas cantar ou falar uma música. Que a nossa fé seja praticada pelas obras. Como Tiago nos ensinou. Tendes fé em Deus. Mostra-me então a tua fé pelas tuas obras. Você crê que existe só um Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e estremecem.
Porque na verdade só existe um Deus, um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Convido a todos a ficar de pé. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. morte Ele venceu a morte. venceu. Ó morte, onde está a tua morte? Acredito Ei! ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus, Eu acredito. acredito em Deus o Pai, Acredito sim no Santo no Espírito, Santo Espírito. que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, Muito em breve. muito em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia. 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 Creio em ti, Senhor. Creio em ti, Jesus. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, Senhor. Acredito no Santo Espírito de Deus. Acredito na tua cruz, Senhor. Oh, a morte venceu. Aleluia. Acredito que Ressurreto. muito em breve voltará. Em breve voltará. Em breve o Senhor vai voltar. Nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Muito em breve Em breve voltará. Acredito em crer em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito. acredito em Deus o Pai. Ei, Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo que a aleluia. morte enfim venceu. Ele venceu a morte. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Volta, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos esta revelação na nossa mente e no nosso coração. Nós sabemos quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedimos que o Senhor nos despeça desse lugar, mas não da tua presença. Nos leve em paz, de volta aos nossos lares e afazeres, guardados, protegidos, cobertos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela sua infinita e santa misericórdia. Senhor, nos livra do perigo, nos livra do mal, do acidente, do homem violento, do sequestrador, da bala perdida. Nos livra porque, Senhor, não sabemos cuidar de nós mesmos. Deus, o Senhor é o guarda de Israel. Não dormitará, nem cochilará aquele que te guarda. Tu és o guarda da nossa vida, Jesus. Guarda a nossa casa, a nossa família. Guarda tudo que temos, tudo que somos, porque tudo que temos e somos vem de ti, Jesus.
Somos gratos por essa noite. Nos dá a todos uma noite de sono tranquilo e reparador. Uma sexta, um sábado, um domingo na tua presença. Guardados, protegidos, até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agradecemos. Amém. Quantos dizem amém comigo? Hoje na cantina nós temos ali a noite do X-Burger com refrigerante, tá bom? Dá uma passadinha lá e seja abençoado. Levanta a mão direita comigo, homem e mulher de Deus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E aqueles que amam a Jesus digam amém. Abraça pelo menos 15 mil pessoas aí. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.